Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Né? Mais este encontro em que a gente está discutindo. Agora a gente começa a tratar especificamente dos recursos no direito processual civil brasileiro. E nós vamos retomar aqui alguns pontos na aula de hoje, a começar dos fundamentos do direito de recorrer. E, se tudo der certo, a gente termina essa etapa e começa um outro tema, que é juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos, tá bom? Eu preparei aqui um material que eu gostaria de compartilhar com vocês. É pouca coisa, mas eu achei importante para a gente registrar aqui algumas decisões e para isso ficar, digamos, registrado aí no material de estudo de vocês, tá bom? Então vamos falar agora, né, dos fundamentos do direito de recorrer, fundamentos do direito de recorrer. Nós comentamos em encontros anteriores com vocês, pessoal, que a doutrina costuma apresentar 3 fundamentos do direito de recorrer. 3, né, na doutrina brasileira, sobretudo. O primeiro fundamento consistiria no inconformismo das partes, né, quanto à decisão proferida contrariamente ao seu interesse. Se vocês pegarem ali, se vocês fizerem a consulta de quaisquer dos autores que escrevem sobre a história dos recursos, né? Então, sei lá, pega aqui no Brasil, Alcides Mendonça Lima, né? Tem aí na universidade, na biblioteca da universidade, tem esse livro dele, Introdução aos Recursos Cíveis. Paranaense, professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, que escreveu um livro sobre embargos infringentes, mas ele faz um resgate histórico muito interessante, né, sobre o direito de recorrer, e isso no Brasil e fora do Brasil também. Eu gosto muito de um autor alemão que tem uma obra traduzida para o espanhol, chamado Leo Rosenberg, que considero uma leitura indispensável para aqueles que querem estudar esse tema também. E esses autores todos, inclusive o Rosenberg, né, ele diz o seguinte, que todo mundo, né, aquele que é considerado vencido em uma demanda, considera que a decisão é errada, é algo, digamos, íncito ao ser humano. Então, isso explica por que dificilmente um sistema jurídico no mundo e na história não tenha previsto uma espécie de recurso, ainda que não para todos os pronunciamentos, para todas as decisões judiciais, né? Eventualmente a gente tem restrições, hipóteses de jurisdição única, como nós veremos oportunamente. A regra é a existência de um recurso para atender esse anseio das pessoas, dos cidadãos, né? Então é natural que o legislador contemple o direito de recorrer atendendo a essa ideia. Agora, se isso é verdade, se é de fato correto dizer que isso deu origem ao direito de recorrer na história humana, ou na história do direito, né? Não é menos correto afirmar também, pessoal, que o direito, a existência do sistema recursal, a existência de recursos, com o passar do tempo, passou a atender um outro interesse, que é o interesse do próprio Estado, né, em que as decisões judiciais sejam proferidas corretamente. Então, a partir de um certo momento, aquela ideia, né, de que o direito de recorrer existe porque o legislador prevê aquilo, porque as pessoas exigem isso, as pessoas temem que uma decisão seja proferida de maneira injusta contra seu interesse. Com o passar do tempo, o próprio Estado passou a desejar isso, né? Por quê? Porque o Estado quer, né, que haja o acerto na prestação jurisdicional, né? Por quê? Porque a possibilidade de uma decisão ser revista e mantida, né, revisada
e mantida, de certo modo, fornece um maior grau de acerto à atividade jurisdicional e, consequentemente, isso acaba aumentando a confiança do povo na jurisdição estatal. Então, o próprio Estado passa, em determinado momento, a aumentar, ele mesmo, né, a apoiar esse sentimento. Então, os recursos não existem só porque as pessoas querem, o próprio Estado também quer que haja meios de controle, né, porque o Estado não tem como garantir que os juízes sejam infalíveis, porque os juízes são seres humanos, né, logo, são seres falíveis, né, e o Estado, por conta disso, ele acaba concebendo meios de controle, né. Tem até um autor alemão, Ottmar Hauernig, é o nome dele, que diz assim que a existência do recurso exerce sobre os órgãos judiciais, que abro aspas para que ele escreve, eu selecionei para comentar com vocês, aspas, a existência dos recursos, aspas, exerce uma pressão salutar para que os juízes fundamentem cuidadosamente as suas decisões. Interessante, né? Então, não é apenas um modo de controle, mas uma ideia de que os juízes, sabendo que existem recursos, e para evitar que suas decisões sejam reformadas ou anuladas, os próprios juízes também, os juízes daí então se ocupariam com mais cuidado, né, por ocasião da prolação das suas decisões. Bom, então esses são os fundamentos, vamos dizer assim, tradicionalmente apontados pela nossa doutrina ao longo da história, né, para o surgimento e manutenção dos recursos no sistema jurídico. Bom, mas há recursos, pessoal, que não existem para isso. Eles não são concebidos para isso. Em sistemas como o brasileiro, né, em sistemas como o brasileiro, pode haver recursos que existem ou são concebidos, eles entram no sistema jurídico para atender um outro propósito, né? Então, vamos pegar aqui o que sucede particularmente no direito brasileiro. Nós temos o sistema federativo e, em nosso sistema federativo, cada um dos estados, né, aplica o direito federal lato sensu a seu modo. E, aliás, no Brasil, além dos tribunais dos estados, nós temos também os tribunais regionais federais, né, que cada um deles aplica o direito federal, seja o direito federal constitucional, seja o direito federal infraconstitucional, aplicam a seu modo. E como eu comentei com vocês já há algum tempo, numa das primeiras aulas, nós não podemos confundir o texto legal ou o texto da Constituição, que evidentemente é o mesmíssimo, né, em todas as unidades da federação, em todos os estados. Eu não posso confundir isso com a norma que eu extraio desse texto. O que é a norma jurídica? A norma jurídica é o texto da lei, por exemplo, interpretado e aplicado para resolver problemas, né? Então, me recordo de ter comentado com vocês sobre como a jurisprudência interpretava, antes do Código de Processo Civil de 2015, aquela disposição relacionada à prisão civil do devedor de alimentos. E se chegou à conclusão na jurisprudência de que o devedor só poderia ser conduzido à prisão civil em razão de não pagar pensão alimentícia se ele deixasse de pagar parcelas de prestações alimentícias mensais que fossem recentes. Quão recentes, né? Se convencionou, digamos assim, firmou-se na jurisprudência a orientação de que isso diria respeito às 3 últimas parcelas. Então, se eu devo pensão alimentícia e deixo de pagar uma das 3 últimas, daí eu posso ser levado à prisão civil como medida coercitiva. Agora, se as prestações mais antigas, né, se uma delas ficou sem pagamento, mas eu continuo pagando as mais recentes, aquela mais antiga, embora continuasse sendo devida, ou embora continue sendo devida, ela perde esse caráter emergencial, vamos dizer assim, que poderia caracterizar a pensão alimentícia. Foi isso que chegou, essa orientação que se chegou na jurisprudência. Agora, veja,
A lei federal que dispõe sobre essa matéria é a mesma, no Brasil inteiro, o texto da lei é o mesmo. Mas se cada um dos tribunais do Brasil interpretassem a seu modo esse mesmo texto de lei, eu acabaria tendo, em cada um desses estados, um direito federal diferente. Entendam? Então, se de repente, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, se firmasse a jurisprudência no sentido de que o devedor de alimentos poderia ser preso, qualquer que fosse a prestação não paga. Eu deixei de pagar a pensão alimentícia de janeiro deste ano, mas paguei fevereiro em diante, está tudo certinho, menos a de janeiro. Eu poderia ser conduzido à prisão civil. Mas o Tribunal de Justiça entendesse diferente, que não. E o outro tribunal, lá no Rio de Janeiro, entendesse diferente, que basta uma. E o outro, Rio Grande do Sul, diferente, que seria necessário o descumprimento de 3. Ora, percebam vocês, pessoal, que se o texto, ainda que o texto da lei, isso vale para o texto da Constituição, seja o mesmo do Brasil inteiro, a norma, que é o texto interpretado e aplicado, acaba sendo diferente. E, ao fim e ao cabo, eu acabo tendo um direito diferente em cada um dos estados, né? Isso, eu usei o exemplo aqui de pensão alimentícia, mas vejam a gravidade disso. Isso vale não apenas para direito de família, que já é uma coisa amplíssima, né? Mas vale para todo o direito privado, né? Se é que a gente admite ainda essa classificação, direito público, direito privado, mas todo o direito civil, direito contratual, questões relacionadas à capacidade das pessoas, né? Posse, propriedade, uso capião, etc. Como vale também para o direito empresarial, para o direito penal, né? Então, percebam que se eu permito que um determinado dispositivo de lei federal, do Código Penal ou outra lei federal qualquer, né, seja interpretado e aplicado de maneira diferente em cada um dos estados da federação, aí então eu vou acabar permitindo o surgimento de um direito federal diferente em cada um desses estados. Para evitar essa dissonância, para evitar essa falta de unidade na inteligência do direito federal, e quando eu falo direito federal, estou me referindo aqui ao direito federal lato sensu, seja o direito constitucional federal, seja das leis federais não constitucionais, é que é concebido, em modelos como o brasileiro, é concebido um recurso, ou 2 recursos, como acaba sendo hoje no Brasil, que tem por propósito a unificação da inteligência do direito, né? Então, em sistemas como o brasileiro, nós temos recursos, e aqui isso corresponde ao que está ali na primeira linha desse slide que está na tela aí para vocês. Nós temos recursos que podem ser considerados, né, recursos que têm finalidade preponderantemente pública, como é o caso do recurso, nós temos tribunais, né, que exercem atividade que nós podemos considerar como preponderantemente pública, que é a tutela, que é a realização do direito objetivo, e tribunais que atendem, né, a uma finalidade preponderantemente privada. Isso é uma coisa interessante, né? Esse é um aspecto interessante, né? Porque quando eu vejo a atuação do juiz de primeiro grau, quando eu vejo a atuação do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, eu compreendo que o que os move preponderantemente é atender àqueles primeiros anseios que levaram ao surgimento, à criação do sistema recursal, né? O interesse das partes em evitar que uma decisão errada sobre sua esfera jurídica perdure, e o interesse do Estado em que as decisões sejam justas, as decisões sejam boas, as decisões sejam corretas. E isso, convenhamos, basta com o duplo grau de jurisdição. Então, alguém pode dizer, poxa, mas para que existe um sistema, no nosso sistema, um recurso para um tribunal superior, né? Que hoje nós temos esses 2, Supremo e Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, esses recursos existem para atender preponderantemente o interesse público.
em que a norma jurídica seja compreendida do mesmo modo por todos os tribunais, né? Então, isso, pessoal, eu até coloquei aqui para vocês expressões em latim, né? A doutrina diz que o interesse público, quando eu digo que um tribunal atende preponderantemente esse interesse público, né, significa que está atendendo esse ius constitutionis, né? Quanto, já quando a gente fala de tribunais que dizem respeito ao interesse das próprias partes, preponderantemente, a gente fala ius litigatórios. Eu não uso, não gosto, não é que eu não gosto, eu não exijo que vocês saibam o significado dessas expressões, mas como professor eu me sinto na obrigação de passar para vocês, porque vocês vão acabar lendo em algum lugar e vocês sabem então. Então, o que significa isso? Que há tribunais, que há órgãos dentro do organismo, que é o aparato estatal jurisdicional, há órgãos que têm por missão primeira assegurar a inteireza do direito positivo. Por isso, nós falamos que nesses tribunais atendem preponderantemente ao interesse público, certo? Agora, notem, vocês devem ter percebido, e eu estou insistindo no uso desse termo aqui, eu me refiro ao interesse público, ao interesse privado, né? A finalidade pública, a finalidade privada dos tribunais, sempre destacando que ela se manifeste de maneira preponderante. O que significa isso? Significa que no nosso direito, no direito brasileiro, tá, não há tribunal que exerça unicamente, né, uma finalidade pública ou uma finalidade privada. Poderia haver, mas não é o que acontece. Ok? Por que isso? Vamos pensar, num primeiro lugar, na atividade desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, ao julgar uma apelação. A preocupação dele, você eventualmente lendo o acórdão, você vai perceber que eventualmente ele está mais interessado, o tribunal, em julgar o caso, pura e simplesmente. Mas o tribunal, ou a primeira Câmara Civil, por exemplo, do tribunal, os juízes que integram esse tribunal, eles não estão sozinhos no mundo, e muito menos no mundo jurídico. A atividade desenvolvida pelos tribunais, ainda que não sejam os tribunais superiores, que são construídos, concebidos preponderantemente para atender a esse interesse público, os tribunais locais, tribunais dos estados, também desempenham essa função na medida em que eles contribuem para a construção da jurisprudência, né? Então, eu na advocacia e vocês no estágio, e vocês quando forem juízes, promotores, advogados, etc., vocês vão citar julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça, sei lá, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, como nós já falamos, o sentido do texto eu identifico quando eu interpreto esse texto para resolver problemas. E isso se manifesta com a formulação de casos em abstrato, quando eu escrevo um livro, por exemplo, ou até numa sala de aula, como nós estamos aqui, ou na jurisprudência, né? Inclusive, tem autores de teoria geral do direito, que escrevem sobre teoria da norma jurídica, que dizem que o juiz é um intérprete autêntico, né, da lei. Então, eu, como jurista, e vocês, como juristas estudiosos, né, usando a expressão jurista como estudioso do direito, eu também interpreto, mas para alguns autores eu não sou um intérprete autêntico, né? Intérprete autêntico é aquele que, oficialmente, né, ele pode dizer o sentido daquele texto de uma maneira vinculante, né? Criando a norma para o caso concreto. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná, ao interpretar determinado dispositivo, aquilo contribui para o sentido da norma jurídica, né? Então, aí também reside uma finalidade pública. E, além disso, no direito brasileiro, pessoal, nós temos, quando nós falamos da atividade desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, nós vemos também ali o desempenho de uma finalidade, além da finalidade pública, também de uma finalidade privada. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela o artigo 105 da Constituição, inciso 3º, né? Para a gente fazer um exame rápido do que está ali no texto constitucional.
Vamos lá. Então, artigo 105, inciso 3º. Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça, né? Vamos ficar aqui só na linha A, que é a mais interessante para aquilo que eu estou tentando demonstrar a vocês. Então, está escrito ali, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, parará, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, vocês percebem que, pelo que está aqui no próprio texto da Constituição, isso vale para a linha A, mas também para as linhas B e C, que o que está em jogo aqui é interpretação da lei. Interpretação da lei federal. O tratado é também uma lei federal, né? Em princípio, né? Mas há também tratados que não são meras leis federais, eles entram no sistema com força de norma constitucional. Mas, enfim, para que nos interessa aqui, é uma lei federal. E a linha B, a linha C também estão falando ali, né, da importância disso. A linha C, que eu considero um desdobramento da linha A, pessoal, a linha C, que eu considero um desdobramento da linha A, vai dizer que cabe esse recurso quando, olha só que interessante, né, a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Percebam, né? A interpretação divergente significa atribuição de sentido àquele texto de lei federal. Ou seja, essa atribuição de sentido é a norma jurídica. E eu não posso permitir, pessoal, que um mesmo texto gere normas diferentes no Brasil inteiro, por exemplo, de uma maneira marcadamente duradoura, porque isso poderia significar, com o passar do tempo, o surgimento de tantos direitos federais quantos fossem os estados, por exemplo. E isso não é apropriado no modelo brasileiro, no contexto do direito brasileiro. Então, em sistemas como o nosso, né, criam-se recursos que têm por finalidade, né, atender a esse interesse público. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, antes de a gente registrar, de novo, voltar ali no slide para a gente deixar bem registradinho, eu queria destacar aqui com vocês esta expressão que está aqui no inciso 3º do artigo 105 e que está também no inciso 3º ali do artigo 102. Vejam, o que está escrito ali? Julgar em recurso especial as causas decididas. Significa isso, pessoal, que os tribunais superiores, no contexto brasileiro, a despeito de fato, eles terem por função primeira, por finalidade primordial, a eliminação de divergências sobre a inteligência da norma, a guarda da norma, a proteção da norma, né, a unidade de sentido, etc., como eu tenho mencionado, com todas as consequências que isso tem, né? Mas eles também, o Supremo e o STJ, ao julgar recurso extraordinário e recurso especial, eles julgam a causa decidida. Então, a causa decidida vai ser rejulgada pelo Tribunal Superior quando a decisão recorrida, por exemplo, contrariar a lei federal. Então, o Tribunal Superior, ao julgar um recurso especial, ele primeiro identifica se a norma foi violada. Se a norma tiver sido violada, daí então, o Tribunal Superior julga a causa. Isso foi registrado no Código de Processo Civil, em seu artigo 1034. Nós teremos a oportunidade de estudar esse dispositivo aqui com mais vagar e profundidade numa das próximas aulas, mas o que eu quero registrar aqui para vocês é que está escrito nesse dispositivo que, admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, nós veremos que isso daqui padece de uma impropriedade técnica, mais para frente a gente vai estudar isso, mas o que nos importa aqui, ele diz, julgará o processo aplicando o direito, né? A súmula do Supremo Tribunal Federal, né, antes do Código de Processo Civil dispor nesse sentido, já estabelecia, né, que, conhecido o recurso,
o Tribunal Superior, no caso, a súmula do Supremo, né, mas se aplica ao STJ, julgará a causa aplicando o direito à espécie, certo? Então, isso, essa disposição normativa constitucional do direito brasileiro revela, né, só por aí a gente já tem à nossa disposição essa ideia muito clara, que os tribunais superiores não realizam apenas, né, não desempenham apenas uma finalidade pública. Além de definir o sentido da norma jurídica no direito brasileiro, os tribunais superiores também julgam a causa, certo? Os tribunais superiores brasileiros, eles não são meras cortes de cassação, mas são também tribunais de revisão. O que significa isso? Quando a gente se refere a tribunal de cassação ou corte de cassação, vocês vão certamente ler muito disso, né, quando vocês começarem a consultar a doutrina sobre nossa matéria, costuma se referir àqueles tribunais que se limitam a interpretar a norma, dizer, eventualmente, que o tribunal local errou, censurar o tribunal local e determinar o rejulgamento. Por isso que se fala que é um tribunal de cassação, é um tribunal que cassa a decisão recorrida. Então eu digo assim, ó, eu sou, por exemplo, se fosse assim no direito brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer hipótese, ele apenas diria, né, dou provimento ao recurso, né, e considero que o Tribunal de Justiça do Paraná aplicou erroneamente o artigo tal do Código Civil e determina o retorno dos autos para que o tribunal local rejulgue. Então ele caça a decisão para que outra seja proferida em seu lugar. Mas no direito brasileiro, os tribunais superiores não fazem apenas isso, eles também rejulgam a causa. Há situações em que ele não faz isso, mas isso está presente no texto constitucional brasileiro. Então, no direito brasileiro, isso é importante registrar, os tribunais superiores não são meras cortes de cassação, mas figuram também como cortes de revisão, certo? Então, é correto dizer, no direito brasileiro, que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles são preponderantemente tribunais que realizam essa finalidade pública, e os constituciones, sim, certo? Eles existem com uma função preponderante de tutela da norma, do interesse público, né? Mas não é possível dizer que isso seja exclusivo. Eu posso até ver ali algo preponderante, mas não é exclusivo. De todo modo, pessoal, vejam, eu consigo identificar, né, que os tribunais superiores desempenham, portanto, no contexto brasileiro, 4 funções. Na verdade, essas 3 primeiras funções aqui, elas meio que se misturam, né? A função uniformizadora e paradigmática decorrem, por assim dizer, da função nomofilática, né? O que é a função nomofilática? Né? A expressão nomofilática tem a ver justamente com essa ideia, né, de identificação do sentido da norma, né? Isso vem de longe na doutrina estrangeira e assim também na doutrina brasileira. Tem a ver com a ideia de velar pela rigidez, validade e autoridade da norma, né? Percebam que quando, tradicionalmente, a gente fala dessa função nomofilática, eu tenho uma perspectiva, digamos assim, para o passado, né? Eu quero ver se a norma foi violada, né? Isso também tem a ver com a função uniformizadora, que a gente, inclusive, identifica no artigo 105, inciso 3º, a linha C, da Constituição, que eu li para vocês agora há pouco, de modo bastante claro, essa função uniformizadora, eliminar divergência jurisprudencial. E por que isso? Porque quando eu elimino a divergência jurisprudencial, eu estou eliminando, né, divergência quanto ao sentido da norma. Então, não é apenas a questão de apurar caso a caso se a interpretação foi correta ou não. É justamente o atendimento a esse interesse público, né, de eliminar dissidências sobre o modo como a norma deve ser considerada. E também, e isso foi enaltecido com o Código de Processo Civil de 2015, uma função paradigmática. O professor Arruda Alvim tem um texto dele excepcional, claro, todos, né, são excepcionais, mas tem um em que ele usa a expressão, usa mais ou menos a seguinte frase, que quando um tribunal superior vai decidir, espera-se
que dali surja uma decisão que sirva como um farol, né? No sentido, assim, de deixar claro o modo como a norma tem que ser interpretada, para que eu, na minha vida empresarial, na minha vida conjugal, em relação ao meu direito de propriedade, né? Em relação à minha vida jurídica, eu saiba o que é ou o que não é autorizado, eu saiba o que é válido, o que não é válido, e assim por diante, né? A isso, a doutrina chama de função paradigmática. E isso, como disse eu, né, embora isso decorra da própria Constituição, o Código de Processo Civil de 2015 enalteceu essa ideia, né? Fala-se muito, né, na função de criação de precedentes, né, pelos tribunais superiores. Alguns dizem que os tribunais superiores devem ser cortes de precedentes. Eu não concordo muito com isso, claro que eles devem ser cortes de precedentes, mas eu não concordo porque eu entendo que os tribunais locais também têm que se preocupar com isso. Aliás, eu vou aprofundar um pouco isso na sequência, mas antes deixa eu só concluir aqui. A função, né, a quarta função que eu coloquei ali para vocês, que a doutrina chama de função diquelógica. Né? A expressão diquelógica tem a ver com essa ideia de justiça do caso concreto, né? De realizar o direito de maneira justa no caso concreto. Essa é a perspectiva. Então, se alguém perguntar para vocês quais as funções dos tribunais superiores no direito brasileiro, você pode responder, né, colocando essas 4 funções aí. Percebam vocês que essas 3 primeiras, nomofilática, uniformizadora e paradigmática, elas meio que se misturam, porque todas elas se ligam, né, à ideia de identificação da inteligência da norma jurídica. E a diquelógica existe também no direito brasileiro, mas poderia não existir. Bastaria uma reforma constitucional que convertesse os tribunais superiores em tribunais que se limitassem a cassar a decisão recorrida. Mais para frente, quando a gente estudar a técnica de recursos repetitivos, a gente vai perceber, pessoal, que essa função de cassação, por assim dizer, ela se manifesta em alguns casos. Mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Se manifesta de maneira praticamente exclusiva, né, em determinados casos. Uma das decisões que eu mandei para vocês foi a proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a proferida, só um segundinho, que já só vou terminar aqui e já abro para pergunta para você. Só um segundinho, Petros. Eu mandei para vocês, entre as decisões que nós enviamos, né, para análise, uma delas foi a proferida pelo Supremo Tribunal Federal na reclamação 4335. O acórdão inteiro é interessante, mas ele é bastante longo. Por isso que, para esta aula, eu pedi para vocês lerem, né, o voto do ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, né? E nesse trechinho, que eu não vou ler a íntegra aqui com vocês, mas eu queria destacar aqui esse trechinho que me parece que apresenta uma síntese daquilo que ele vai colocando ali ao longo do voto. Tem mais coisa interessante, mas eu queria destacar esse ponto aqui. O que ele diz, o ministro Teori Zavascki, faleceu, né, há pouco tempo também, mas baita magistrado, né? Ele diz o seguinte, olha, tem entre as suas principais finalidades, ele se refere ao Supremo e ao STJ, tem entre suas principais finalidades a uniformização da jurisprudência, que, na verdade, historicamente, não é, o antigo Supremo Tribunal Federal surgiu com esse propósito, bem como a função que se poderia denominar nomofilácica. Eu prefiro nomofilática, mas não tem problema você usar uma ou outra expressão, desde que você use sempre de maneira uniforme quando você for escrever. Né? Entendida a nomofilaquia, no sentido que ele atribuiu Calamandrei, né, destinada a aclarar e integrar o sistema normativo, propiciando-lhe uma aplicação uniforme. Daí prossegue ele, funções essas com finalidades que se entrelaçam e se iluminam reciprocamente. Aqui ele transcreve um trecho do Piero Calamandrei, né? E que tem como pressuposto, lógico, inafastável, prossegue o ministro, a força expansiva outra parte dos seus precedentes. Veja, força expansiva outra parte de seus precedentes não significa dizer que a decisão faz coisa julgada para todo mundo, como se todo mundo fosse partes.
Ele está se referindo aqui a precedentes, né? O que é precedente? Veja, pessoal, há muita dificuldade em estabelecer uma definição do que seja precedente, mas vamos nos limitar aqui para este momento, vamos dizer assim, o que o ministro está querendo dizer que quando um tribunal superior decide que o sentido correto de interpretação de um dispositivo da lei federal ou da norma do texto constitucional, né, o sentido correto de interpretar aquilo ali é X, significa que esse sentido correto, né, do modo como deve ser interpretado esse dispositivo, né, vai ter que ser observado por todo mundo. Por isso ele usa a expressão força expansiva ultra partes, não do dispositivo da decisão, que julgou procedente ou improcedente no caso concreto, não, dos seus precedentes. Quando a gente fala em precedente, a gente está falando da ratio decidendi, o princípio que eu posso extrair daquela decisão, né, que define o sentido como a norma deve ser considerada. Né? Daí ele conclui este ponto, né? Esse é, portanto, o cenário que atualmente se apresenta em relação aos precedentes dos tribunais superiores no âmbito da jurisdição geral. Corretíssimo, perfeito, excelente, né? Vejam, uma coisa importante que eu queria colocar aqui para vocês, voltando. Eu disse a vocês há pouco, né, estamos insistindo nisso, que os tribunais superiores, eles desempenham força preponderantemente pública, finalidade preponderantemente pública, e os tribunais locais preponderantemente privada, mas isso não é absoluto, isso não é exclusivo. E isso é correto. Isso é revelado diuturnamente, seja por mudanças pela evolução legislativa, seja também pelo labor jurisprudencial. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, Código de Processo Civil, artigo 998, né? Isso, 998, deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem, que trata do direito de desistir de um recurso. Então vejam ali comigo o que diz o artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A partir de hoje, na verdade, segunda parte dessa aula, eu vou fazer uma apresentação, uma introdução sobre juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos, e quando a gente começar a aprofundar o exame de cada um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, nós veremos, né, nós retornaremos àquela ideia que nós falamos no começo do nosso ano letivo, que o direito de recorrer é uma extensão do direito de ação. Consequentemente, os requisitos do direito de os requisitos dos recursos, de certo modo, eles refletem os requisitos, né, da ação. Então, por isso que há, por exemplo, o interesse recursal, né? O interesse recursal é a projeção no plano recursal do interesse processual, que a doutrina ora chama de requisito da demanda, ora chama de pressuposto processual, e, sobretudo, aqueles que escreveram à luz do Código Revogado chama de condição da ação. Né? Alguns falam em interesse de agir. Ou seja, necessidade, mas mais utilidade e adequação. Né? Então, o recurso é o meio de que posso me valer para obter uma melhora na minha situação jurídica, daí o interesse em recorrer. Semelhantemente, quando vocês estudam direito de ação, vocês se lembram, vocês estudaram, a desistência da ação. Então, assim como existe a desistência da ação, o autor pode desistir da ação em determinadas situações, existe também a possibilidade de desistência do recurso. Agora, vejam o que diz o caput do artigo 998. Eu, parte, posso desistir do recurso, e se eu assim o fizer, né, eu desistirei do recurso sem a anuência do recorrido. Ok? Nós estudaremos isso mais para frente, né? A desistência do recurso como um fato impeditivo, né, ou extintivo do direito de recorrer. Nós veremos que esse caput aqui não é absoluto, mas neste momento, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o que está no parágrafo único desse dispositivo. A desistência do recurso não impede a análise da questão
cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. O que significa isso aqui? Existe uma técnica bem peculiar de julgamento nos tribunais superiores, no que diz respeito aos recursos repetitivos, porque nesses casos, o Tribunal Superior seleciona um ou alguns dos processos ou dos recursos para decidi-lo, e a tese firmada no julgamento desse recurso repetitivo vai ser aplicada a processos que ficaram sobrestados ou suspensos nas instâncias inferiores, e essa mesmíssima tese vai ter que ser observada em julgamentos futuros. Né? O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça chama isso de precedente qualificado. Né? Está lá no artigo 216-A do regimento interno do STJ. Essa decisão, essa tese serve como precedente qualificado. Né? Veja, então imagine, você está advogando ali para uma empresa ou para uma associação, né? Enfim, você está advogando num caso, e esse caso, você, nesse caso, né, interpôs um recurso especial. Olha só que interessante. Eu advogo para essa empresa ali no Tribunal de Justiça de São Paulo e interpus um recurso especial. Né? Eu atuo nessa área, essa minha empresa tem uma abrangência nacional de atuação. Então, por exemplo, eu sou uma rede de supermercados, uma marca de veículo, uma instituição financeira, enfim, a União. Se você é advogado, de repente um de vocês aí vai advogar para a União. Né? Então, eu entro com recurso especial. Daí eu percebo que o STJ vai decidir contra mim. E pior, eu tenho uma decisão aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho uma decisão que é contrária a meu interesse, então eu teria interesse em recorrer, mas quando a causa chega lá no STJ, eu vou despachar, entregar memorial para os ministros, e eu percebo que os ministros vão decidir contrariamente à minha tese. O que é que eu, estrategicamente, advogado da parte, vou falar com o meu cliente e vou dizer o seguinte: olha, cliente, não vale a pena prosseguir com esse negócio aqui, porque o STJ vai decidir sentido contrário, e isso vai criar uma orientação que vai ser ruim para você. Então é melhor você suportar uma decisão errada lá no primeiro grau, que você considera errada, do que você criar uma jurisprudência de âmbito nacional, porque o STJ vai decidir, e isso vai ser observado nacionalmente, contrariamente a seu interesse. Então o que muita gente fazia antigamente? Desistia do recurso. E isso acontecia mesmo nos casos de recursos repetitivos. Mesmo nos casos de recursos repetitivos. Né? Aí a jurisprudência, me parece corretamente lá atrás, mesmo antes do CPC de 2015, passou a dizer o seguinte: não pode, ainda que a parte desista, o Tribunal Superior vai resolver a questão, vai decidir a tese. Percebam, pessoal, aqui duas coisas. Percebam aqui duas coisas. Primeiro, por que é que não se impede a análise da questão de direito? Porque os tribunais superiores vão desempenhar sua finalidade pública, ainda que a parte tenha desistido. Mas, por outro lado, isso aqui revela o quê? Revela que a causa não chega lá sozinha. Revela que para que os tribunais superiores realizem essa finalidade pública, desempenhem essa finalidade pública que lhes é íncita, ele depende do recurso interposto pelas partes. Depende do recurso interposto pelas partes. Por isso, isso é uma coisa interessante, que eu gostaria de destacar aqui com vocês, né? Isso também embaralha essa questão de interesse público, interesse privado, que o Tribunal Superior atenderia apenas ao interesse público. Não é assim, porque o recurso, pessoal, né, é um meio de impugnação. Né? O que é impugnar? É pugnar contra, é ir contra. Então alguém tem que ir contra. Não existe um recurso especial ou uma figura que faz, às vezes, no âmbito do STJ, para, entre aspas, substituir o recurso especial, do que seria a remessa obrigatória ou reexame necessário. Né? Alguém tem que recorrer para a questão chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então, por isso, é que a doutrina
mais recente, que examina o tema de maneira aprofundada, ainda que identifique essa preponderância, diz que esses interesses público e privado eles se misturam por várias razões. Então, primeiro, o interesse, né, não apenas o Estado tem interesse em que haja a prolação de decisões no mesmo sentido, julgando casos idênticos. Né? Esse interesse também é das partes. Né? A ideia de se criar precedentes, como se tem afirmado, não diz respeito apenas ao Estado, essa função paradigmática, mas as próprias partes podem ter interesse nesse sentido ou não ter interesse nesse sentido, como eu acabei de mencionar. Então, você é advogado da empresa que atua em âmbito nacional, quer desistir do recurso para não criar jurisprudência contra você. Né? Sob esse ponto de vista, né, os interesses público e privado, né, se realmente a gente pode perceber isso, eles não se manifestam de uma maneira exclusiva. Né? Eu mandei também uma outra decisão para vocês, também do Supremo Tribunal Federal, que julgou um caso interessantíssimo, uma decisão recente. Né? Aqui não é a questão de fundo, é a decisão sobre a existência ou não de repercussão geral. Como nós estudaremos no momento oportuno, o Supremo Tribunal Federal ele não julga todas as questões constitucionais. Né? A questão constitucional tem que ser qualificada pela repercussão geral para que se admita o recurso extraordinário. Senão, o recurso extraordinário não é admissível. Né? Mas uma vez o Supremo decidindo essa questão, ele gera, daí então, aquilo que a gente mencionou há pouco, que a jurisprudência mesmo vem chamando de precedente qualificado. É aquela decisão que tem que ser observada pelos tribunais inferiores. Né? A decisão tem que ser observada pelos tribunais inferiores, e assim também juízes de primeiro grau, claro. Né? Agora, o que me chamou a atenção nessa decisão, e por isso eu a trouxe a vocês, né, para que nós procurássemos compreender as funções dos tribunais superiores, é que esse é um caso, pessoal, em que a parte estava atuando em primeiro grau, no tribunal local, e o tribunal local julgou um incidente chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. O tribunal local, ao decidir esse incidente, ele também profere uma decisão, um julgado, do qual emanará uma tese, que vai ser observada naquele tribunal e pelos juízes de primeiro grau, mas no âmbito da competência daquele tribunal. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou um incidente de resolução de demandas repetitivas, e a tese firmada vai ser observada naquele tribunal e pelos juízes de primeiro grau no âmbito do Rio Grande do Sul, por exemplo. Agora, eu, vencedor, imagine você, voltando, você é advogado daquela empresa que atua no âmbito nacional. Você, vencedor, você tem interesse agora que aquela tese valha para o Brasil inteiro. Né? Agora, para ela valer para o Brasil inteiro, é necessário que ela seja decidida por um dos tribunais superiores. E nesse caso aqui, como era um tema de direito constitucional, o litigante vencedor, vejam, ele recorreu. Ora, o que é o interesse recursal? Eu acabei de mencionar para vocês. É a manifestação do interesse processual no plano recursal. Então, eu preciso do recurso para melhorar a minha situação jurídica. Normalmente, a gente se refere a isso falando do sucumbente, a parte perdedora, a parte vencida. Quem recorre? A parte vencida, a parte sucumbente. A sucumbência é material. Mas, sobretudo por conta da função desempenhada pelos tribunais superiores, né, o Supremo, nesse caso, que eu achei bastante interessante, ele admitiu o recurso interposto pela parte vencedora, e o interesse da parte vencedora se justifica em quê? Em a tese ser aplicada no Brasil inteiro, e não apenas no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, onde foi decidida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vejam só que interessante isso. Né? Agora, notem. Você diz, Medina, então isso revela a finalidade pública do Supremo, né? É verdade.
Mas como é que o Supremo vai desempenhar essa finalidade pública? Porque alguém recorreu. Então, as questões só vão ser decididas pelos tribunais superiores se houver recurso, né? Então, percebam como também aí ficam misturadas essas finalidades que a doutrina chama de finalidade pública e finalidade privada dos tribunais superiores. Com isso, pessoal, eu encerro a primeira parte de nossa exposição.